Oi, gente! Tudo bem? Quanto tempo, né? Recomeçar depois de tantos meses fora, quase um ano na verdade, não é fácil, mas eu preciso e eu também quero muito dar esse primeiro passo. Então, para começar pelo começo, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui desse lado e que motivou o meu sumiço no ano passado. Vamos lá? E como vocês já devem imaginar pelo título desse vídeo, o que aconteceu e que me afastou não só do YouTube, mas de várias coisas que eu fazia, inclusive do meu trabalho, foi a síndrome de burnout. E eu queria começar essa nossa conversa contando para vocês que eu passei um bom tempo pensando se eu devia ou não gravar esse vídeo. E aqui eu digo no sentido de me sentir preparada para falar publicamente sobre isso. Porque a verdade é que, embora eu já tenha melhorado muito desde o início dos meus sintomas, eu ainda tô longe de estar 100%. Eu sigo em tratamento e eu sei que eu vou continuar por um bom tempo. Então, o que eu vou contar aqui para vocês hoje é só o que eu me sinto confortável e segura para compartilhar nesse momento. Eu não vou entrar em detalhes das situações de trabalho que me ocasionaram tudo isso, nem das burocracias envolvidas com o meu afastamento. Primeiro, porque esses são pontos muito sensíveis para mim. Foi e ainda é muito doloroso para mim conversar sobre isso. E segundo também, porque existem pessoas que eu acho que podem orientar vocês muito melhor do que eu. Tem a Carol Milters, que é fundadora do Burnoutados Anônimos. Tem também a Priya Reis, advogada especialista em burnout e doenças ocupacionais. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links delas para quem estiver precisando de alguma orientação nesse sentido. E embora a minha intenção com esse vídeo seja compartilhar com vocês a minha experiência, a minha história, e eu já vou começar a fazer isso, eu acho importante esclarecer primeiro o que é a síndrome de burnout. Porque esse é um termo que tem sido bastante falado nos últimos tempos, mas muitas pessoas ainda não conseguem entender do que se trata ou têm uma visão limitada dele, como eu mesma tinha. Então, vamos lá! A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psicológico que tem como principal característica um estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho física, emocional ou psicologicamente desgastantes. Os principais sintomas dessa síndrome são cansaço excessivo, tanto físico quanto mental, dificuldade de concentração, prejuízos na memória, alterações de humor, dores musculares e de cabeça, mudanças no apetite, no sono, enfim. Eu não vou conseguir esgotar todos os sintomas aqui porque eles são muitos e também porque a minha intenção com esse vídeo não é diagnosticar ninguém, mas esses são os principais. E aqui uma coisa que mesmo sendo estudante de psicologia eu não sabia e que eu só aprendi depois que eu fui diagnosticada é que, embora a síndrome de burnout tenha como causa mais conhecida o excesso de trabalho, esse não é o único motivo que pode fazer ela acontecer. Qualquer situação que coloque a pessoa em um estado constante de tensão e que provoque um estresse além do que ela consegue suportar, pode levar ao burnout. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E compreendido isso, agora sim eu posso começar a contar para vocês o que aconteceu de fato. Mais ou menos na metade do ano passado, começaram a acontecer algumas situações no meu trabalho, e de novo eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é muito sofrido para mim falar sobre isso. Mas o que interessa saber é que a partir desses episódios, a minha saúde mental, que até então estava bem, começou a piorar. E como eu percebi isso? Além do que eu sentia, né, porque eu comecei a me sentir muito triste, eu também fui aos poucos me tornando uma pessoa diferente de quem eu sempre fui. Eu não tinha mais vontade nem energia para fazer nada, nem as coisas que antes eu gostava de fazer.
Então, eu ia trabalhar, porque eu era obrigada, né? Até aquele momento eu não tinha outra opção. Mas até levantar da cama, tomar banho e me vestir era muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito falante, eu gosto muito de conversar, de bater papo, mas eu não queria mais conversar com as pessoas. Eu comecei a ter preguiça de falar e eu só queria ficar quietinha, isolada, sem ter que interagir com ninguém. Eu tinha crises de choro em diversos momentos do dia, no trabalho, em casa, no trajeto entre esses dois lugares. Tinha dias que eu chegava do trabalho, eu deitava na cama ou no sofá de casa e ali eu ficava. Nem vontade de pegar o celular ou ligar a TV eu tinha. Eu ficava só olhando pro nada. E enfim, né? Tanto eu quanto as pessoas que estavam à minha volta e que conviviam comigo conseguiam perceber que alguma coisa não estava bem. Como eu faço terapia há muitos anos, eu conversei com a minha psicóloga sobre isso, é claro, né? E como se passaram algumas semanas e em vez de melhorar, eu só fui me sentindo cada vez pior, eu decidi que era hora de procurar mais ajuda e ir num psiquiatra. E assim como outros tópicos dessa novela que se tornou a minha vida, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a minha questão com os psiquiatras, porque esse foi um capítulo à parte, mas o que interessa saber é que eu fui então no médico, fiz uma bateria de exames de sangue só para verificar se essa minha falta de energia não estava sendo causada por nenhuma deficiência de vitamina ou alguma alteração na tireoide, porque isso pode acontecer. Mas os meus exames vieram todos bons, então não era nada disso. E aí sim eu comecei a tomar a medicação para me ajudar a sair dessa crise. E a sensação que eu tinha nessa época, que foi mais ou menos uns 2 meses depois do início da situação que estava acontecendo lá no meu trabalho e do começo dos meus sintomas, é que eu precisava me esforçar muito mais para fazer coisas que antes eram simples para mim. Então, eu ainda estava dando conta de manter a minha vida funcionando daquele jeito, mas eu estava, né? Só que isso tinha se tornado uma tarefa muito difícil e que exigia muito esforço. E eu acho importante pontuar isso aqui, porque às vezes a gente cai na cilada, como eu mesma caí, de achar que as coisas só estão mal mesmo quando a gente não consegue levantar da cama. Sendo que muitas vezes, né, e foi o que aconteceu comigo, a gente até consegue levantar e seguir a nossa vida, só que precisa fazer 10 vezes mais força para isso. E o resultado óbvio de tanto esforço é que a gente fica cansada, né? Muito cansada, esgotada. Não é à toa que a síndrome de burnout também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. E o que eu posso contar para vocês da minha experiência é que esse era um cansaço diferente de tudo que eu já tinha vivido. Porque era um cansaço que, ao mesmo tempo, ele era físico, claro, né? Porque tá tudo interligado, mas eu sentia que ele era muito mais mental e emocional. E parecia que nenhum descanso dava conta disso. Eu podia passar o final de semana inteiro repousando, só fazendo coisas que eu gostava, e isso não me renovava. Chegava a segunda-feira e eu continuava me sentindo esgotada. Então, imagine, né? Mais ou menos nessa mesma época, eu também precisei começar a andar com um caderno, esse caderno aqui, porque a minha memória não fixava mais nada e como eu ainda estava levando a minha vida normal, tanto no trabalho, né, quanto em casa, colocar no papel foi a maneira que eu encontrei para lembrar do que eu tinha que fazer. E assim eu fui vivendo, né, sabendo que não era normal o que eu estava passando, mas ao mesmo tempo achando que não tinha muito mais o que fazer, né, porque eu já tinha buscado ajuda, né, eu estava fazendo o que eu podia para me cuidar. Algumas semanas se passaram nessa situação, até que chegou então o dia em que eu não consegui mais fazer o meu trabalho. Como vocês sabem, eu sou jornalista, né? Então grande parte do meu trabalho envolvia, né, e ainda envolve a escrita. E o resultado de ter seguido em frente por tantas semanas, alguns meses na verdade, me sentindo esgotada, foi que eu cheguei a um ponto em que eu não conseguia mais escrever nada. E é claro que com tudo que estava acontecendo, o meu ritmo de produção já vinha diminuindo desde o início, né? Então, textos que antes eu conseguia fazer em 1 hora, eu passei a levar 2, 3, o dia todo, mas ainda estava rolando. Mais devagar, mas estava. Até que um dia eu fiquei 2 horas olhando para a tela do Word e eu não consegui juntar as palavras para formar uma frase, porque parecia
que eu não sabia mais. E aqui eu acho importante lembrar que o que eu tô contando para vocês agora é a minha visão do que aconteceu do ponto de vista de quem já passou por tudo isso, já fez muitas sessões de terapia sobre, já foi várias vezes na psiquiatra. Muitas coisas precisaram acontecer para que eu tivesse essa clareza que eu tenho hoje para contar essa história. Porque enquanto eu estava vivendo tudo isso, né, até chegar ao ponto de não conseguir escrever, por mais que eu não me sentisse bem, e eu me sentia muito mal na verdade, e eu soubesse que aquilo não estava certo, eu não tinha dimensão da gravidade do que estava acontecendo comigo. Eu sabia que não era normal me sentir tão esgotada, eu inclusive falava muito que eu não aguentava mais, mas ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar muita saída além de continuar. E com a visão que eu tenho hoje, eu entendo perfeitamente porque isso aconteceu, né? Porque por mais que a minha psicóloga e que as pessoas à minha volta reconhecessem o quanto eu estava sofrendo, eu mesma não conseguia aceitar que eu estava naquele lugar. Era difícil para mim. E eu só consegui perceber isso porque em um dado ponto da minha novela com os psiquiatras, eu precisei trocar de médico. Até então eu estava sendo atendida só por homens e eu fui me consultar com uma médica mulher, psiquiatra, a doutora Tamara, e foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Eu contei para ela tudo o que estava acontecendo no meu trabalho, né, e o quanto isso estava mexendo comigo, o quanto a minha saúde mental estava só ladeira abaixo há vários meses. E ela me olhou e disse: Carol, isso tudo que tu está me contando parece muito com burnout. E eu acho que a gente precisa te afastar desse lugar. E aí eu acho que a melhor forma de contar para vocês como eu me senti ao ouvir isso é lendo o que eu escrevi no meu caderno quando eu saí dessa consulta. Vamos lá. Primeira consulta com a nova psiquiatra. Foi muito bom ser ouvida com calma, sem pressa. Ter a minha dor e o meu sofrimento acolhidos foi estranho. Saí do consultório com vontade de chorar. Alívio? Não sei. Mas também questionando se não é um exagero ser afastada do trabalho. Reconhecer a minha dor como algo legítimo e que merece cuidado ainda é muito novo para mim. É curioso como eu desejei esse reconhecimento antes. Mas agora que ele chegou, veio junto com algo que parece culpa. Como se eu estivesse exagerando e pudesse aguentar um pouquinho mais. Enfim, né, gente? Quantas coisas dá para perceber nessas poucas frases que eu escrevi. Mas a partir desse momento, então, eu fui afastada do meu trabalho e ao mesmo tempo em que isso foi um alívio, também foi muito, muito difícil para mim, porque por mais que eu já estivesse sofrendo há um bom tempo, alguns meses, né, eu precisei de muita ajuda para entender que eu não estava exagerando. Eu lembro que um dia eu cheguei para minha psicóloga e eu falei para ela que por mais que eu soubesse que eu não estava bem e que eu precisava desse tempo para mim, ainda assim eu tinha bem lá no fundo a sensação de que eu estava enganando todo mundo. E aí ela me olhou e falou: Carol, vamos contar por quantos profissionais tu já passou e que te disseram que tu deveria te afastar? E eu não vou lembrar aqui o número exato agora, tá? Mas eu lembro que a gente contou e eram mais de 5. E aí ela me olhou e disse: por mais que tu quisesse, que tu fosse uma ótima atriz, tu não ia conseguir enganar tanta gente ao mesmo tempo. Tu não tá bem, Carol. E ouvir isso foi um chacoalhão pra mim. E foi nesse contexto, então, que se iniciou essa nova fase da minha vida. Primeiro, eu enfrentei o desafio de adoecer em função do que estava acontecendo no meu trabalho. E depois que eu fui afastada, veio o desafio que não era só de me cuidar, mas também de aceitar que eu estava doente e que eu precisava de cuidado. E eu sei que para quem vê de fora, ser afastado do trabalho que causou o burnout parece ser o fim dos problemas. Mas a verdade é que não é. Para algumas pessoas talvez até seja, mas pelo menos para mim não foi.
Esse foi só o início de um novo capítulo que teve sim os seus pontos positivos, né? Porque pelo menos eu não estava mais sendo exposta às situações que me adoeceram, mas em alguns momentos foi tão difícil quanto estava sendo antes. E eu digo isso porque ao mesmo tempo em que eu estava esgotada, sem forças, tendo que lidar com a minha dificuldade de aceitar que eu estava mesmo em uma posição fragilizada, eu tinha também o desafio de ter essa condição reconhecida pelo INSS para que eu pudesse receber enquanto eu estava afastada do meu trabalho. E isso também foi um capítulo à parte, né? Um capítulo horroroso, diga-se de passagem. Talvez o pior capítulo não só dessa história, mas da minha vida. E eu sei que esse é um ponto que muita gente tem curiosidade, interesse em saber, né? Afinal, todos precisamos pagar contas com ou sem burnout. E eu gostaria muito de poder falar sobre isso, porque eu acho que eu estaria prestando um serviço, mas infelizmente eu não consigo. Eu ainda não me sinto preparada e eu nem sei se um dia eu vou me sentir. E eu já peço desculpas a vocês, então, de antemão, porque eu sei que vão surgir dúvidas, é natural, eu sei que vocês vão querer me perguntar, mas para conseguir preservar o tanto que eu consegui melhorar até aqui, eu não vou responder nada sobre isso, tá? E de novo, a minha sugestão, para quem tem dúvidas, né, é buscar profissionais que entendam dessas demandas de previdência e de saúde mental. Mas em resumo, então, apesar desse vídeo ter ficado bem grande, eu acho, foi isso que aconteceu e que ainda está acontecendo comigo. No momento, eu sigo em tratamento, eu tenho acompanhamento periódico com psicóloga, com psiquiatra, com médica do trabalho, eu tomo medicação, eu faço exercícios físicos pela minha saúde mental, eu sigo afastada do meu trabalho de jornalista, não sei se um dia eu vou conseguir voltar. O que eu sei é que nesse momento, tanto eu quanto toda a equipe profissional que me acompanha, concordamos que retornar para o ambiente que me adoeceu seria um risco para a minha saúde e para toda a melhora que eu consegui ter até aqui. E é isso, gente. Assim como o burnout não surge de um dia para o outro, ele também não vai embora num passe de mágica, infelizmente. A cura, né? Se é que se pode falar em cura nesses casos, é um processo. E esse processo não é linear, tem dias e dias. O que eu posso falar hoje sobre mim é que, no geral, na maior parte dos dias eu me sinto bem, mas ainda tem dias, sim, em que eu fico mal e com sintomas bem parecidos com aqueles que eu tinha lá no início, e isso faz parte, tá dentro do esperado. Assim como tá dentro do esperado também que mesmo nesses dias em que eu me sinto bem, esse estar bem de hoje é diferente do meu estar bem de antes do burnout, principalmente em relação a ter energia para fazer as coisas. Eu percebo que hoje o limite de até onde eu consigo produzir sem me cansar é muito mais baixo, porque eu me canso muito mais rápido. Para escrever o roteiro desse vídeo, por exemplo, eu levei mais de uma semana, porque o meu ritmo hoje é outro. E o meu desafio dessa fase tem sido justamente me adaptar a esse novo normal, né? A essa nova versão da Carol que passou por tudo que eu contei para vocês e que está nesse processo de se cuidar e de reaprender a viver de uma forma mais flexível, mais gentil e mais saudável. Uma coisa que falando soa muito bonito, né? Mas na prática não é nem um pouco fácil. Se eu pudesse escolher, eu obviamente não teria vivido, nem estaria passando por tudo isso, mas talvez eu precisasse. Não sei, né? Sobre isso eu acho que é melhor eu conversar na minha terapia e não no YouTube. Mas enfim, se você chegou até aqui e de alguma forma se identificou com o que eu falei ou desconfia que está passando por um burnout, eu sinto muito. Eu gostaria que nesse momento você se sentisse abraçada, porque eu sei como é difícil se sentir sem forças e ter que seguir em frente mesmo assim. Eu sei, o que você sente é real, não é um exagero, mas existe uma saída. E você precisa buscar ajuda para conseguir atravessar isso. Eu só tô aqui hoje gravando esse vídeo e contando essa história porque lá atrás eu busquei. E é isso. Enfim, gente, falei tanta coisa que agora eu não sei como finalizar, mas eu vou ficando por aqui hoje. E no próximo vídeo eu volto para contar para vocês o que vai acontecer daqui para frente e quais são os meus planos
pro futuro do canal e pro Parece Óbvio como um todo, tá? É um pouco difícil estar de volta, ainda não me sinto muito bem no ritmo, mas eu sei que aos poucos o costume vai voltar. Muito obrigada para você que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo. Até! Tchau! Tu. Espero que tenha gravado.